Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tivemos aqui 60 minutos de oração, né? E agora nós temos uma breve mensagem de reflexão. Amém? Deus tem colocado essa palavra no meu coração, né? E eu creio que Deus vai falar conosco, né, nesse momento. Amém? Vamos fazer uma breve oração, né? Senhor Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, e te peço, meu Deus querido, Senhor, a direção do Teu Espírito, Pai, que o Senhor use esse Teu ministro, Pai, use, meu Pai querido, esse Teu humilde servo, Pai, coloca as Tuas palavras nos meus lábios, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito através de mim, Senhor, para que a Tua palavra, meu Deus, venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, Pai, nos fortalecer, nos renovar e nos dar a verdadeira graça do Senhor, força para nós vencermos, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Irmãos, tem aqui uma breve mensagem, né? Deus colocou no meu coração. A palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Amém. Glória a Deus. Vai ser breve, irmão. É uma breve mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus vai falar conosco. Então aqui diz assim, o título fala, o jovem lunático, né? Diz assim, Marcos 9, no versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Né? Então, aqui nós vemos um pai, né, desesperado, né, e também, ao mesmo tempo, frustrado. Né? Desesperado por quê? Né? A gente, um pouco mais à frente, diz que ele esse filho dele já vivia há muito tempo, né, com esse problema. Né? Até mesmo Jesus pergunta para o pai quanto tempo fazia que ele estava nessa situação. E aí o pai responde para ele, né? Fala assim, ó, desde a infância. Né? Então, imagina só, né? Um pai, né, vendo um filho sofrendo numa situação como essa, né? Isso é muito angustiante, né, para um pai, né, ver um filho nessa situação. O demônio o tempo inteiro, né, atormentando ele, né? Diz aqui que uma hora jogava na água, outra hora jogava no fogo, né? E ele ficava espumando, rangendo os dentes, às vezes caía no chão. Então, irmãos, isso é uma situação bem difícil para um pai, né? Ter que conviver com uma situação dessa. E o pai, né, impotente diante de uma situação dessa, sem poder fazer nada, né? Mas aí diz que ele ouviu, com certeza ele ouviu falar de Jesus, né? Que Jesus curava, expulsava demônios, né? Jesus ressuscitava mortos. E aí ele resolve levar
né, o filho dele para que Jesus o curasse. Né? E aí, aqui mesmo ele diz, né, no versículo 17, ele fala assim: e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E esse, onde quer que o apanha, despedaçam, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a teus discípulos que eu expulsasse, e não puderam. Né? Então, imagina só, né? Ele resolve, né, levar o filho dele até Jesus. Só que quando ele chega, né, Jesus não estava na hora. Né? Ele pede para os discípulos expulsar e os discípulos não conseguem. Agora imagina só a frustração desse homem. Né? Já vivia há um bom tempo, né, com esse problema, o filho passando por essa situação. E aí eu acredito que ele já tinha levado em outros lugares, né? Mas nunca foi resolvido o problema. E quando ele chega até os discípulos, também os discípulos não resolvem. Então aquilo bateu uma frustração nele, né? A frustração, não, quando nós passamos por algum tipo de frustração, a frustração ela traz angústia, tristeza. A frustração pode até abalar a nossa fé, né? Que é o que aconteceu também com esse homem, né? Você pode ver no decorrer da palavra que ele diz aqui, quer ver? Ó? Aí no versículo 19, diz assim: E ele respondendo, disse, né, Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Né? Aí no versículo 20 diz aqui: E trouxeram-lo, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou aqui, ó, e perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucedia isso? E ele disse: Desde a infância. Então era desde a infância, né, que esse pai sofria, né, com essa situação, né, de ver o filho passando por essa situação. E aí no versículo 22 diz assim: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Então a gente observa aqui o quê? Né? Que ele já estava frustrado, né? Já estava de tanto tempo passar essa situação, né? Já estava até desanimado, né? Às vezes, irmão, a gente passa por luta, né? Já vem passando por muito tempo, e aí a gente já está meio desanimado, né? Tem momento que às vezes bate até uma dúvida, achando até que nem até Jesus, será que Jesus vai fazer alguma coisa? Né? Até ele aqui fala, né? Nesse aqui, ó. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Né? Então ele já estava mais nem acreditando, né, que até Jesus poderia fazer alguma coisa. Às vezes acontece isso com a gente também, irmão. Tem pessoas que a luta já se estende por tanto tempo, né? E aí a pessoa vai se desgastando, né? Às vezes vai num lugar, vai no outro e não resolve o problema. Às vezes houve uma promessa de um, houve uma promessa de outro que vai ajudar e não consegue. Chega uma hora que a pessoa começa a desanimar, né? E começa a entrar aquela frustração no coração, aquele desânimo. Aí já nem acredita mais que nem Deus pode fazer alguma coisa, né? Mas a gente sabe, irmão, que Deus ele pode. Deus ele pode qualquer coisa. Para Deus tudo é possível. A palavra de Deus diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. O que a gente tem que fazer é crer, né? Talvez esse homem, né, levou problema para muitos lugares, muitas pessoas, né? Até mesmo para os discípulos, né? Ele levou, né, e os discípulos não conseguiram, né, resolver o problema do homem, né? Então, às vezes,
tem pessoas que estão levando os problemas, seus problemas aos homens, não levou ainda até Jesus, né? Então leve o seu problema até Jesus, apresente a Jesus, que aí vai ter solução, né? Porque só Ele tem situação que só Jesus pode resolver, né? Os homens não podem resolver. Então, quando ele apresentou a Jesus, né, aí houve solução. Mas no coração dele tinha uma certa incredulidade também, porque já estava desanimado já, né? Aí aqui diz, ó, aí no 23 eu vou ler de novo aí. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. Aí o homem responde aqui: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então ele disse: eu creio, falava com a boca, mas no coração tinha incredulidade, né? Então, irmão, a gente tem que crer, né? Aquilo que a boca falar tem que estar também no coração, né? É o sim da boca e o sim do coração, né? O homem aqui tinha o sim somente da boca, mas o coração era não, né? Porque ele mesmo falou aqui, ó, e logo o pai, no 24, né? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade, né? Então, o sim da boca não estava correspondendo com o sim do coração, né? Às vezes a gente está assim também, né? Talvez tem pessoas que estejam assim também, né? Está passando por uma luta, por uma prova, e aí diz assim: não, eu creio. Mas às vezes lá no fundo do coração tem incredulidade, né? Então, se houver alguém dessa forma, né, clame pela misericórdia de Deus, né? Senhor, faça que nesse homem, me ajude na minha incredulidade. Se houver alguma incredulidade no meu coração, me ajuda, né? Me ajuda a crer, né? E aí o que aconteceu aqui no versículo 25, ó. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou, né? Você vê o milagre aí, né? Então, Jesus fez 2 milagres aí, né? Tanto o milagre, né, no menino, né, de ter expulsado o demônio, e o milagre de ter ajudado o homem a crer, né? Então, Jesus fez 2 milagres, né? Então, aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O que a gente tem que fazer é pedir, clamar pela misericórdia do Senhor, né? Que a palavra de Deus diz, né? Aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; aquele que bate, a porta vai se abrir. Então, é confiar, é crer. Ah, tem uma incredulidade no coração? Fala, seja sincero com Deus: Senhor, eu não estou crendo, me ajuda na minha incredulidade. E Deus, com certeza, vai nos ajudar na sua incredulidade. Amém, irmão? Então, isso era uma breve mensagem. Deus colocou no meu coração. Eu creio que Deus falou conosco. Amém? E creio que também tenha falado com os irmãos em casa que esteja acompanhando pela live. Amém, irmão? Vamos encerrar essa live, né? Primeiro fazer uma oração, tá? Para que Deus venha visitar os nossos irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor. O Senhor, meu Deus querido, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, Pai. O Senhor não muda. O Senhor é o Deus de milagre. Assim como o Senhor, Pai, operou um grande milagre, Pai. Senhor, libertando aquele jovem, Pai, que já passava por aquela situação desde a sua infância, Pai. O Senhor tem poder, meu Deus, para mudar qualquer situação, Pai, que estejamos nos enfrentando. Ainda que haja alguma incredulidade no nosso coração, Pai, o Senhor é poderoso, meu Deus, para acrescentar fé nos nossos corações,
Pai, em nome de Jesus, Pai, visita os nossos irmãos com o teu poder, Senhor. Repreende todo mal, Pai, que os nossos irmãos estejam passando, alguma luta, alguma tribulação. Que o Senhor dê vitória ao teu povo, Pai, para que o teu povo, meu Pai, venha, meu Deus amado, venha, meu Deus querido e Pai amado, Senhor, testemunhar, Pai, da grandeza do teu poder e o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.